Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a essa aula. Nós estaremos falando aí um pouquinho mais sobre APIs, né? Construção do nosso CRUD, banco de dados. Nesse ponto do nosso curso, nós estamos aí refatorando um pouco, deixando um pouco mais orientado a objetos, aí a nossa arquitetura, né, da nossa API. Tá, joia? Então a gente fez aqui a classe ManageDB, tá? Para poder gerenciar um pouco mais aí a questão da conexão, desconexão. E hoje vamos dar mais uma olhada aqui. O que nós temos? Nós temos aqui as nossas rotas, tá? Então nossas rotas hoje, elas estão aqui nesse arquivo, né, de routes, como nós criamos aqui separadamente. E nós vamos propor aqui um pequeno ajuste aqui, tá? Nesse modelo de rotas. Então vamos dar uma rascunhada aqui. Primeiro vamos só fazer uma revisão aqui de como que as coisas estão organizadas. Nós temos aqui um arquivo server.js, então vou colocar aqui o server.js como uma caixinha, tá? Então nesse momento ele está aqui como um arquivo específico, tá? Server.js. Aí nós temos aqui para cada sistema de rotas, nós temos aí usuários, né? Então nós temos aqui o nosso usuário routes.js, use a sua imaginação, está escrito routes aqui, tá joia? E aqui nós vamos organizando todas as rotas. Então imagine esse cara aqui como uma caixa reutilizável, essa aqui também é uma caixa, tá? E daqui para frente nós começamos a trabalhar na arquitetura orientada a objetos. Então nós fizemos assim, nós criamos aqui uma classe service, certo? O usuário service, que compõe aí toda a regra de negócio para poder estar manipulando as operações de CRUD desse usuário, e esse service ele se conecta com um repository. Nós criamos aqui um modelo de repository que ele é responsável aqui por armazenar, por exemplo, dados em um array. Nós temos um outro repository que é o que é responsável em armazenar dados em banco de dados. Repository, tá escrito repository, tá ok? Então nós temos um array repository, temos aqui um MongoDB, um Mongo repository, tá? Então a gente criou duas versões de repository que podem ser plugadas aqui no nosso service, tá? E daqui para frente ele faz aí o gerenciamento, a persistência dos dados. Então essa é a arquitetura básica que nós temos hoje. Então o nosso sistema de rota, o que ele faz? Ele faz aqui o gerenciamento, né, do nosso das rotas, como o próprio nome diz. Ele recebe ali um endereço, né, / usuário. E ele identifica qual que é o método. Nós temos ali um tratamento específico para o post, temos um get, certo? Usuários, ou seja, toda a requisição HTTP, put, delete. Então todos esses requests HTTP, nós fazemos o quê? Nós vinculamos ele a algum método do nosso service, tá? É assim que nós estamos fazendo hoje. O interessante também, muito comum, é que a gente tem uma camada aqui antes desse service, que é uma camada de controller. Tá? Então esse controller, que é o nosso controlador, o que ele faz? Na verdade, é ele que define, ele que tem todo o processamento da porta de entrada da rota. Então, por exemplo, imagina que nós fizemos uma requisição post HTTP. Então, quem vai processar esse cara não é a rota em si. A rota, de fato, ela tem que chamar alguém para fazer a tarefa de acessar esse request, né? Acessar esse request que está chegando, esse response, manipular, tratar esse request, preparar esse request para a nossa camada de serviço. Hoje nós já estamos fazendo isso dentro do próprio arquivo usuário routes. Tá? Então, como nós estamos fazendo isso? Nós já estamos fazendo diretamente, vamos só abrir aqui, você abrir aqui o nosso usuário routes, e o que nós estamos fazendo? Esse cara aqui é ele que está manipulando o nosso request. Tá? Então está tudo dentro dele, ou seja, o arquivo de rotas que deveria fazer o papel apenas de... não é que deveria, pessoal, na verdade são só sugestões, são só ideias, tá? Não existe certo e errado, existe contexto, escopo e o que você está fazendo. Tá? Então eu não gosto muito de falar que deveria ser assim, assim, assado. Tá? Então, na verdade, são ideias, são sugestões. Então, quanto mais ideias você tem, quanto mais modelos você tem de referência, fica mais fácil de você optar depois no seu projeto como que você vai abordar, tá? Vai adotar. Qual é as técnicas, o modelo, a arquitetura que você vai desenvolver. Aqui, nesse caso, tá assim, nós temos aqui uma function, certo? Uma arrow function. E nessa function está dizendo, ó, eu vou pegar o dado, vou criar um objeto usuário do domain, vou passar os dados, inclusive aqui a gente pode melhorar essa forma de receber os dados, e vou passar para o service fazer o trabalho dele adicionar. Esse service, por sua vez,
tem como manipular esse dado, pegar esse usuário, fazer as verificações, as checagens, validações de negócio, não só de banco de dados, mas, por exemplo, esse usuário tem ele já, vamos supor que ele já comprou, já fez uma compra, eu quero ter informações de compra dele, o histórico de compra desse usuário, quero saber a situação financeira dele, se ele pode realizar uma nova compra ou não pode, dando um exemplo, tá? Muito ligado ao negócio que você está desenvolvendo. Tá? Nessa camada de serviço ele tem essa autonomia. E a camada de repository é o cara que te traz os dados, que inclui os dados, que manipula os dados para você. Tá? Beleza. Embora dá para a gente fazer também algumas validações na camada de persistência no repository. Mas para agora, o que nós estamos fazendo, estamos criando um modelo mais orientado a objeto, tá? Estamos aí componentizando um pouco mais. Então eu sugiro agora, nesse modelo, só para a gente ter essa referência também, que é muito comum e você vai ver muito por aí, que é criar um controlador para cada elemento do seu domínio, tá? Então, por exemplo, se nós temos aqui um domínio usuário, então nós temos aqui um domínio, né? O usuário. Isso aqui é uma classe usuário, tá? Use a sua imaginação, tá escrito usuário aqui, tá ok? Que define lá os campos, etc. Beleza. Então, normalmente esse cara você vai querer persistir. Então, você vai ter um model para ele que representa a estrutura dele no banco de dados também, tá? Então, nós temos aqui esse usuário e esse usuário vai ter as operações, vai ter os endpoints, né? A gente chama esse cara aqui de endpoints, tá? Que são esses pontos. Opa, point aqui, endpoints, tá? Então são esses pontos de acesso para que a gente possa realizar operações em cima desse dado, desse usuário, para cadastrar, excluir, alterar, buscar, enfim, no banco de dados, tá? Ou no array, depende de como você está persistindo isso. Tá ok, então nós vamos ter aqui todas as rotas, várias rotas para ele. Aí amanhã você fala, bom, eu quero ter aqui um cliente, por exemplo, né? Tem um usuário, tem um cliente. Então você vai ter um outro elemento do seu domínio do seu negócio, que é o domínio do seu negócio separado. Então você vai ter que ter todas as rotas para ele também. Às vezes você vai ter sua busca, alguns tipos de buscas específicas. Tá? Você vai ter aqui, por exemplo, um outro domínio produto. Então você vai ter rotas de produtos. Então basicamente para cada elemento do seu domínio, você vai ter aí um arquivo de rotas, certo? Então nós podemos fazer com que criar esse arquivo de rotas para cada um e para cada um deles você ter o seu controlador, tá? Que vai responder a essas rotas. Então as rotas vão ser nada mais ou menos que uma conexão com o nosso controlador, tá? E o controlador de fato que vai fazer a tarefa. Essas funções do que fazer, de acessar os dados do request, preparar os dados para a camada de serviço, onde tem toda a nossa lógica de negócio, quem vai fazer o controlador. Que nada mais é que isso aqui. Só vamos tirar a responsabilidade da rota de fazer isso, tá? Então estamos aí dividindo um pouco mais ainda as responsabilidades do nosso projeto, desse nosso modelo orientado a objetos, tá? Quebrando em mais componentes, tá? Então vamos aqui, vamos criar aqui uma pastinha do lado do service aqui, vamos colocar aqui, criando aqui um controller. Ótimo. Bom, vamos começar pelo usuário. Então vamos criar aqui uma classe usuário controller.js, criamos o arquivinho, vamos criar classe usuário controller, mesmo padrãozinho de sempre, usuário controller, certo, fecha chaves, tá? Vou até colocar do lado aqui o nosso service, que ele vai ser muito parecido com o service, tá? Vou até dividir aqui para que a gente possa visualizar. Então tá aqui nosso controller. E eu vou fazer algo muito parecido com isso. Eu vou até aproveitar e já tirar essa busca que está aqui, que a gente não fez nada ainda por enquanto. Tá? Vou tirar aqui, deixar só o que realmente está implementado. Tá? Eu vou copiar aqui só os nomes e o constructor. Aqui, só os nomes do constructor, só para a gente ter o mesmo modelo. Tá? E eu vou apagar aqui. Então ficou ali uma classe bem parecida, com os mesmos métodos, porém eles vão ser implementados de forma diferente. Tá? Como eu desenhei agora há pouco para vocês, o nosso controller ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma dependência de quem? É ele que vai se comunicar agora com o service. Hoje nós estamos como? O nosso próprio roteador. Cadê o carinha aqui? Vamos abrir aqui. Nosso aqui. Então, nosso usuário roots, ele que está fazendo isso. Tá? Olha lá, vou pôr do lado de cá. Então, é esse cara que está fazendo isso. Se você observar aqui, ele que faz o acesso ao service que tem essa tarefa.
certo? Então, nós vamos tirar essa missão daqui. Então, nós vamos basicamente remover, colocar alguma coisa aqui, tá? Vamos fazer só o get por enquanto, tá? Deixa o resto aqui quietinho. Então, nós vamos colocar aqui a chamada para o nosso usuário controller. Vou deixar ele aqui do lado. Tá aqui, usuário controller. Tá ok? Então, como o nosso router vai fazer isso, tá? O nosso roteador vai chamar o próprio usuário controller. Então, eu não tenho que ter mais o service aqui, porque o service agora vai ficar na missão do meu controlador. Então, basicamente, eu posso até remover o service daqui e colocar ele para o lado de cá. Vou colocar aquele como uma propriedade. Vou falar assim, ó. Ao instanciarmos o meu usuário controller, eu defino uma propriedade, usuário service, e faço aqui a instância dele, ok? Tá. E aqui aquele metro que estava aqui, que eu acabei de apagar, vou voltar aqui só para eu poder copiar de novo. Esse cara aqui de fato é a minha busca, certo? Então eu vou pegar esse cara aqui, do jeito que está aqui, e vou levar aqui para minha busca. Então meu buscar todos agora vai ser isso. Então nós basicamente apenas trocamos de lugar o que a gente já estava fazendo, tá? Vou pôr aqui o buscar todos assim, buscar todos da mesma forma, vai ficar assim, tá? Não vou usar o modelo arrow function aqui, vou usar o modelo padrão. Pronto, então nós temos aqui o request e o response, que vai ser tratado agora pelo buscar todos do meu usuário controller. Então nós temos aqui o usuário controller que vai fazer essa tarefa. E assim eu vou fazer para todos, tá? Só que aqui eu tenho que colocar agora a referência a essa função, certo? Então, beleza. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu pensar aqui um pouco. É isso aí. Bom, então a princípio está tudo... Basicamente a ideia está certa, né? Não sei se na prática já está tudo pronto. Acho que não, porque, por exemplo, eu não fiz a importação do usuário service aqui. Tá? Aqui tem uma instância. Eu vou só deixá-lo aqui por enquanto, porque o restante ainda está configurado para ele, tá bom? Então eu vou deixar por enquanto, mas a minha missão é remover ele de todos. Então, daqui para baixo, ainda eu tenho que fazer. Daqui para baixo, tá? Todos abaixo. Aqui, todos abaixo tem que fazer. E aqui eu já estou... Isso aqui é a minha busca, né? A minha lista já está ok. Vou deixar ela ok aqui. Bom, eu não preciso mais instanciar... Perdão, eu preciso ainda por causa dos demais. Vou até pôr esse cara aqui para baixo. Isso aqui, tudo aqui para baixo tem que ser feito. Daqui tá ok. Aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma instância do meu usuário controller. E também, antes disso, eu também preciso importar aqui o meu service. Vai deixar repetido, porque por enquanto eu estou usando os dois, só para a gente testar um exemplo. Depois a gente vai implementando os outros. Tá? Então eu coloquei aqui meu usuário service, fiz a requisição para que eu pudesse instanciar ele aqui. Tá? É exatamente a mesma coisa aqui. Ok, então tá tranquilo, fizemos aqui o required, né? Puxamos esse cara, instanciamos, temos um método buscar todos aqui, ok, que faz a comunicação lá com o service. Então, basicamente nós fizemos isso, o controller pede para o service e a nossa rota apenas faz uma conexão, se conecta com o nosso controller. Tá? Então tá bem simplesão aqui. Mas cadê o controller? Então vamos ter que fazer esse cara aqui, a mesma coisa, só que para o controller. Vamos pôr aqui uma constante. Usuário controller. Então vamos até colocar assim, ó, usuário controller igualzinho, tá? Controller, ok. Recebe, require, né? Mesma coisa. E aqui, ponto, barra, controllers. Deveria ser no plural aqui. Eu já vou até pôr no plural aqui, para ficar padronizado. Tá repositories, tá routes, tá services, models. Depois a gente dá uma ajeitada aqui, domains. E aqui vamos colocar controllers. Cadê? Então tem que manter até um padrãozinho para não ficar totalmente bagunçado. Controllers, ok? Então beleza. Então deixa eu arrumar esse cara aqui. E aqui nós já vamos ter o cara aqui dentro. Beleza. Aparentemente ok. Preciso instanciá-lo, né? Preciso instanciá-lo. Então eu venho aqui, vou instanciar esse cara. Tá? Deixa eu dar um new nele, que eu preciso ele aqui na minha mão. Vou usar o padrão QMLCase, variável, recebe ele. Tá? Então vou pôr até const aqui também, porque não vou alterar nada depois que eu atribuir para ele. E aqui eu vou colocar usuário controller, o nome do meu método. Tá? Assim, na verdade esse cara aqui tem algumas formas de fazer ele. Temos que tomar algum cuidado aqui. Deixa eu só ver aqui. No get, o que ele faz? Ele espera um parâmetro. Então eu tenho que passar aqui, na verdade, no segundo parâmetro, uma function, certo? A gente já estava assim. É uma function
que tem o request e que tem o response. É assim, nós até usamos o arrow function. Tá ok, tá assim. E aqui eu passo, né, abre, fecha chaves, e aqui estava a implementação do meu método, não é isso? Então, uma das formas de você fazer, nós fazemos o link com esse buscar todos, é aproveitarmos essa function e carregarmos dentro da function o buscar todos. Buscar todos, é só isso, só carregar, e ele que faz a tarefa do request e do response, ele que faz a tarefa, tá? Nós não recuperamos nada aqui, a gente só recebemos a requisição e falamos, cara, quem vai processar isso é o meu controller, ele já tem aqui, tudo tem que fazer, ele que vai dar o response, como ele já tem o request e o response, eu só recebi e repassei para ele, então ele sabe o que fazer, ele mesmo que vai dar a resposta, inclusive, ele sabe extrair os dados desse request e ele sabe exibir a resposta, tá? Então, passamos a bola para o cara, essa é a forma mais simples de fazer isso aqui, tá? Então, carregamos, importamos e fizemos a requisição. Vamos ver se isso funciona. Ok, meu Postman já acabou de carregar aqui. Então, vamos fazer um request get e ver o que acontece. Ok, ele falou que nós não temos conexão, né? Então, vamos startar a API. Tá parado esse trem. Vamos dar um npm run dev. Startar, até ver se tem algum problema de sintaxe aí, já vê agora. Algum erro, né? Ok, está subindo aqui com um probleminha, né? Então a gente tem aqui no roots, usuário roots linha 8, vamos ver o que aconteceu. Chamamos aqui o cara, instanciamos new usuário controller. Ok. Tá certo. Nós esquecemos de exportar, né? Então vamos fazer a mesma exportação. Só lembrando aqui, tá? O padrão que está sendo usado, que é o module.exports, igual, e aqui o nome da nossa classe. Então vamos colocar a criança ali como usuário controller. Pronto. Vamos testar novamente, rodando. Opa, o NodeMon já deu o seu start, banco conectado e banco fechado. Então a gente brincou aqui e acabamos esquecendo de voltar ao normal. Então vamos deixar aqui o banco só aberto, só conectado. Aqui no server.js, vamos parar, fica quieto aí, conecta e fique em silêncio. Aqui, agora vamos lá. Vamos tentar fazer esse request. E vamos olhar aqui na API, deu um pau, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Usuário service is not defined. Então vamos ver aonde que ele não está definido. Ok, aqui. Realmente não está definido porque, olha só, como nós definimos o usuário service como uma propriedade do nosso usuário controle, então nosso ponto de conexão com o usuário service é através da property, tá? Usuário service. Então nós temos esse campo aqui. Então temos que falar ponto usuário service buscar todos, tá? Então subiu novamente, conectado, mandou. Ok, então ele trouxe, tá? Então ele trouxe pra gente os dados. Fizemos esse encapsulamento aí, né? Dos nossos roads. Bom, beleza. Esse é o jeitão mais simples de fazer, tá? Também dá pra gente colocar uma referência direta desse cara aqui, ok? Então, uma coisa tipo isso aqui. Vou pôr em comentário isso aqui. Vou copiar, pôr em comentário. E vamos fazer o seguinte. Como esse buscar todos ele tem essa mesma estrutura, então basicamente eu posso passar o link, a referência desse método, ao invés de passar essa function e chamar ela. Passar ela direto, sem chamá-la. Tá? Então, automaticamente o JavaScript consegue acessar essa função como se eu tivesse escrito ela aqui dentro. Tá? Seria uma referência à minha função. Tá? Ok, então vamos ver se não estou invocando a minha função, estou passando de fato a referência da minha função para que ele possa fazer exatamente o que nós tínhamos feito agora há pouco. Esse modelo, embaixo dos panos ele faz isso, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai fazer. Vamos ver se isso vai funcionar. Startou de novo. Conectado. E mandei. Esperando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, esse negócio está errado. Ok, então vamos ver aqui o erro.
cannot read properly usuário service of undefined. Então o que aconteceu aqui? Caímos numa cilada, hein? Puta, ganhamos mais um limão. Vai ter que fazer uma limonada agora. Bom, então vamos lá. Se ele falou que está undefined, usuário service, propriedade usuário service, nós acabamos de fazer esse cara, né? Vamos clicar aqui no buscar todos. Esse cara aqui está undefined. É esse cara aqui, ó, tá? E ele está falando isso, na linha 23, é isso mesmo, linha 23. Se eu clicar aqui, ele fala esse this, então ele fala assim, ó, of undefined. Então eu estou tentando acessar o usuário service of undefined, de undefinido, ou seja, o meu this não está definido. Pessoal, é o seguinte, esse lance do escopo do this, se você já veio de outra linguagem, de orientado a objeto, esse this funciona perfeitamente. Aqui no JavaScript ele tem uma outra... um problema, né? Não é um problema na verdade, exige que a gente tenha um conhecimento um pouquinho amplo de escopo, tá? Então, agora, resumidamente, o que eu posso dizer é o seguinte, o que acontece? Esse this aqui, quando a gente instancia essa classe, nós temos esse this, ok. Mas não quer dizer que quando eu vou invocar esse método, dependendo do escopo que eu estou invocando ele, esse this pode ser o this da função que está chamando essa função. Ou seja, não necessariamente esse this vai ser o mesmo que foi usado quando eu criei a minha instância. Ou seja, se eu estou falando aqui que ali tem um this, tá? Então esse cara aqui, na verdade, é o que está chamando o nosso buscar todos, certo? Então aqui existe um this de onde eu chamo esse cara, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o local de onde estou chamando, o ponto de origem onde estou chamando, tá? Que no caso é de dentro dessa função get. Então o this não existe lá dentro do meu buscar todos, porque esse this aqui ele se adapta ao escopo que está sendo executado, tá? Então ele está dizendo, de onde você está me executando, esse this não existe esse usuário service para o this que você está me chamando. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos ver o que a gente pode fazer. É algo assim, eu tinha que falar assim, cara, eu estou te chamando, mas não é para você usar qualquer this, o this do escopo atual. Eu quero que você use o this do objeto original. Ou seja, eu quero que você use o this lá do meu constructor. Então tem como eu passar esse this para ele. E não o this que já está aqui nesse escopo. Tá? Então não sei se eu fiz mais claro ou mais bagunça, mas assim, resumidamente, uma forma de fazer isso agora meia bruta, né? Seria assim, existe um método em JavaScript chamado bind, tá? Onde eu consigo passar o this que eu quero utilizar. Olha lá, um this arg. Que this você quer usar? Ou seja, eu posso dizer, o this, eu quero que você coloque isso no this, coloca banana nesse this, coloca pocan nesse this, coloca uma instância de string nesse this, coloque uma instância de usuário controller nesse this, por exemplo. Ele tem um this, tá vendo? Ele tem um this. Todos os objetos têm um this. Então coloque esse cara aqui, por exemplo, use esse cara dentro do seu this, tá? Eu estou informando qual que é o this para ele usar, para ele não pegar qualquer this, ok? Eu não sei se eu baguncei mais o coreto do que eu ajudei, mas para agora, só para você entender, só porque eu mudei essa sintaxe aqui, tá? Como a gente estava trabalhando aqui dessa forma, então eu não tinha essa necessidade. Mas agora, como lá dentro do buscar todos, ele tem um this para outra coisa, então esse this está perdido. Eu tenho que informar qual é esse this. E eu estou dizendo que é esse aqui, certo? Basicamente isso. A gente pode ajustar para ele não ficar ali tão verboso ali o nosso método, né? Mas por agora, só para a gente começar entendendo esses conceitos, essas ideias, tá? JavaScript é assim mesmo. E aí nós vamos brincando, tá? Primeiro, eu nem sei se isso vai funcionar, né? Então, eu falei tanta coisa aqui, se não funcionar, esquece tudo. Então, vamos colocar aqui. Ele não funcionou. Eu não acredito nisso. Falei tanta coisa e não funcionou nada. Deixa eu ver. Continua não funcionando. Então, pera aí. Eu só comi uma barriguinha aqui que não tem esse ponto disso. Na verdade, o próprio objeto já é o this. Eu fiz uma besteira, tá? Eu falei, esse cara aqui é o objeto e tentei achar um this dentro dele. Na verdade, esse cara é o this. Ou seja, lá dentro, no buscar todo, ele é o this, tá? É o próprio instância do usuário controller. Tá bom? Eu setei esse this. Acho que agora vai funcionar. Então, vamos ver. Pam, 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 pam. Ok, funcionou, tá? Então resolveu o problema do this. Essa injeção de this no braço aqui, pessoal,
só foi necessária porque eu mudei aqui a forma de chamar e ele perdeu o escopo. Tá? Se você dentro do seu buscar todos, você não tivesse esse this, não tivesse essa referência, se aqui você já tivesse, por exemplo, aqui dentro do buscar todos, vamos supor que você não tem setado esse usuário aqui. Você pode, vamos supor que não existe o conceito de this, vamos supor. Você tem isso aqui, por exemplo. Vou instanciar um service na hora aqui e vou buscar todos, por exemplo. Então não tem o this, você não está fazendo acesso à referência. Tá? Então, provavelmente ele ia funcionar. Só para ver se isso é verdade, eu vou tirar aqui o bind, tá? Vou deixar o jeito que estava mesmo. Vou deixar o jeito que estava aqui. Ctrl Z, deixo só o buscar todos. Ou seja, ele vai chamar o buscar todo. O problema estava no acesso ao this dentro do buscar todo, tá? Ok, então vou clicar aqui, chamar. Chamou, normal, tá vendo? Agora não, nós falamos, não, vamos deixar o negócio aqui dentro de uma propriedade, né? Vamos criar uma propriedade para ele, vamos guardar essa instância, e aí vamos só buscar essa instância. Né? Então nós fizemos esse trabalho aqui. Opa. Então, nós fizemos esse trabalho. Então a gente fez esse cara aqui, setamos e queremos acessar. Então, ok, por conta desse disão aqui, a gente teve que fazer... por enquanto esse bind no braço, tá? Uma vez que existe outras formas de fazer, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Então vamos colocar isso aqui, tá? Fiz um bindzão aqui dizendo, ó, usa esse cara aqui como diz, ok? E aí nós não temos esse problema, tá? Então vamos ver agora se já está tudo funcionando novamente. Cruza os dedos, manda bala e ok. Beleza, pessoal. Então na sequência a gente vai fazendo o restante aqui, vamos dando um grau aqui nessas rotas, tá? Eu acho que o vídeo já estendeu muito. Muito obrigado e eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.